Olá, boa tarde a todos os amigos do cafenapolitica.com.br e demais convidados aqui para esta live sobre o Trump, o racismo, os países satélites e a Venezuela. Nós temos aqui uma presença ilustre aqui do professor Pedro Augusto Pinho, um homem ligado à Petrobras e ao pensamento nacionalista, ao pensamento e à ação nacionalista, e o jornalista Beto Almeida, jornalista da Telesul, e que é também ex-presidente e atuante na TV comunitária do Distrito Federal. Então, vamos começar a nossa conversa só procurando enquadrar ou situar o contexto atual, não é? Que é o Trump, que andou solicitando ou ameaçando solicitar a presença do Exército, chamar o Exército dos Estados Unidos para esmagar as manifestações. E as manifestações que eram a favor, não é, daquele cidadão negro, George Floyd, que foi barbaramente assassinado por um policial. E, a partir dali, houve uma grande manifestação nos Estados Unidos, mas o Trump achava que aquilo estava virando uma baderna. E o fato é que aquela sua ameaça de chamar o exército acabou gerando um protesto universal. Tanto é que hoje já se registram mais de 25 países, desde a Ásia, a Europa até a América Latina, que fazem essas manifestações. Mas o que é que tem por trás disso aí? Não é? Essa política do Trump, essa ameaça constante, né, de, não só de recorrer à força militar, mas também de interferir desabridamente, não apenas em países como o chamado quintal dos Estados Unidos, que seria a América Latina, mas também a China. Ele só vive provocando a China, para não falar em países grandes, por exemplo, inclusive do mundo ocidental, como é a Alemanha, não é? Então, eu dirijo, em primeiro lugar, a pergunta ao professor Pinho, que é o nosso convidado de honra aqui, né, eu e do Beto, para que ele dê suas considerações iniciais. Obrigado, Francisco. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para o Beto, para todos os ouvintes do Café na Política. Eu agradeço o convite e me honra muito. Eu gostaria de dar uma panorâmica um pouco maior para centrar a resposta. Recentemente, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães fez uma apresentação muito interessante, que ele dividia o mundo de hoje num mundo ideal e no mundo dos impérios. O mundo ideal seria aquele das instituições que seriam protetoras, seriam as instituições que dariam a garantia de existência para as pessoas, para os estados, e o império seria a forma real, quer dizer, como está agindo. E dentro do império ele separaria o que ele chama de império das províncias. Eu gostaria de fazer uma mudança um pouco pequena, mas significativa nessa classificação, porque eu vejo também, como embaixador, eu vejo o mundo do império e eu vejo o mundo do que eu chamo dos estados nacionais. O mundo do império não é apenas um mundo de um império, vamos dizer, de um estado, é também de um império ideológico. Nesse aspecto, até às vezes, marxistas discutem comigo a respeito, porque eu digo que o império hoje é o império do neoliberalismo, é o império de uma ideologia. E nós já tivemos o império
do comunismo soviético, que vamos dizer que os objetivos não eram os mesmos. O objetivo do neoliberalismo é da concentração de renda, é do expurgo da humanidade num grande número. Não era o mesmo objetivo do Império Soviético, mas ambos agiam por uma ideologia, não agiam como fosse uma base territorial. E eu acho que o que nós temos hoje vai ajudar muito a entender os Estados Unidos agora, é que, por um lado, vou dar um exemplo de um país subordinado ao império ideológico, ao império da banca, como eu chamo, que é o mundo neoliberal. Nós temos aqui o Brasil, um exemplo, mas eu podia pegar a França, para dar um país desenvolvido. A França, hoje, ela é um país subordinado ao império neoliberal, ao império ideológico da banca, do sistema financeiro internacional. É esse que é o poder. Enquanto que nos Estados Unidos, hoje, o poder não é tão nítido. O poder nos Estados Unidos é uma disputa entre o império, que seria aquele poder que Eisenhower chamou de industrial militar, que é um poder nacional imperialista, temos que ver, é um nacional imperialismo, contra o sistema internacional da banca, que é, antes de tudo, um sistema de dominação é um sistema de poder, é um sistema de dominação. E que agora também estão chamando de informático, né? O Estado militar, industrial e informático, ou cibernético. Mas isso por causa da supremacia das grandes empresas, não é? Da informática. Mas essas grandes empresas, Francisco, não são grandes empresas no sentido de serem nacionais. Na verdade, elas são todas subordinadas a um sistema maior, que é o sistema financeiro. Se você for pegar todas as empresas que estão na Bolsa de Nova York, você vai ver que todas elas, sem exceção, principalmente as grandes, as maiores, elas são propriedade do que eles se chamam, autodenominam, de gestor de ativos. São as gestoras de ativos que são as donas. Tanto que elas estão, inclusive, destruindo, de certa forma, o poder industrial das empresas. Recentemente, eu pude dar uma explicação a respeito disso na Exxon, que já foi a maior empresa do mundo, e hoje em dia é uma empresa que não é nem maior no petróleo, porque ela foi inteiramente dominada por esse sistema de gestores de ativos, cujo principal objetivo é o lucro rápido e concentrador. Então, é o maior lucro, mais rápido e concentrador. Então, esse sistema, na verdade, ele é um sistema que se opõe principalmente ao Estado Nacional, enquanto o modelo desse capitalismo do Eisenhower, que ele chamava o complexo industrial militar, ele é um capitalismo do Estado Nacional. Então, nós temos o Estado Hoje, Nacional... então, ele estaria disperso pelo resto, né, dos poderes, né, financeiro, principalmente, na Europa, Japão, né, porque ali tem também... No caso dos Estados Unidos, é o mais complexo, porque nos Estados Unidos os dois ainda disputam. Eu acho que uma questão muito importante é entender o poder, porque a gente, às vezes, pega uma projeção de poder e assume como poder, quando, na verdade, não é. O poder é aquele que está realmente comandando por trás. Pois é, o Trump, como é que o Trump entraria aí? Exatamente. O Trump está entrando numa disputa interna nos Estados Unidos
entre o sistema americano, digamos assim, o sistema industrial americano, que é principalmente um sistema bélico, de origem bélica, contra um sistema financeiro, que não é... Ele disputa o poder, ele quer dominar também o bélico. Esses dois... Você quer ver uma coisa muito interessante? Hoje, até para poder participar desse programa, eu fui ler o Wall Street Journal, que eu gosto de ler, volta e meia, mas hoje com especial interesse... É uma grande fonte, porque é um jornal da banca, principalmente. Eu acompanho a banca, né? É um dos meus interesses. E qual era a manchete do Wall Street Journal hoje? Uma manchete nitidamente contra o Trump, porque, sendo o Wall Street Journal um jornal da banca, ele não quer fortalecer um poder, um governo, um governo, que é um governo colocado pelo sistema industrial americano. Então, olha, eu até copiei aqui, né, ipsiliteris, o que é a manchete principal. Claro que tem aquela foto de um movimento desse de rua, né, nos Estados Unidos, e o que ele diz lá? Olha só, milhares de protestos pacíficos tomaram Washington e outras cidades americanas para demonstrar que se pede por mudanças no sistema de justiça. É exatamente o que está escrito no cabeçalho da matéria do Wall Street Journal. Ou seja, primeiro, ele chama atenção para ser pacífico, para poder dar uma canetada no Trump e pedir o exército. O exército contra um movimento, ele chama um protesto pacífico. Ele não fala movimento, ele fala protesto pacífico. Depois, que esse protesto não está pedindo nada digamos assim, não está pedindo algo impossível, ele está pedindo uma reforma, ele está pedindo uma mudança no sistema da justiça. Então, ele está concentrado, inclusive, num segmento da expressão de poder americana. Então, essa frase do Wall Street Journal, ela se repete, com outras palavras, também no New York Times de hoje. Por que isso? Porque a imprensa, de uma maneira geral, ela está com a banca. Está com a banca. Está com a banca no mundo inteiro. Professor, deixa eu lhe falar uma coisa. Vamos ouvir aqui um pouquinho o Beto, né? Claro. O Beto, porque a gente tem que dinamizar um pouco aqui o papo, a conversa, essa live. Desculpe aí. Então, eu queria que o Beto também desse a sua opinião, o que ele está vendo aí, a sua percepção em torno do que está acontecendo no mundo, não é? Que a gente vê esses poderes todos aí se esboroando, pelo menos do ponto de vista, inclusive ideológico, né? Em termos de opinião pública. Então, Beto, a palavra a você. Bom, primeiro, aquela saudação a você, Leite Filho, muito obrigado por me convidar ao Café na Política mais uma vez, um programa que eu vi nascer, eu vi quando nasceu na TV comunitária Sim. de Brasília. Nós já estamos criando história, né, na TV comunitária de Brasília, com 23 anos já de luta pela democratização da informação, e que nos permite ouvir análises que são absolutamente... Beto, só um momentinho, o Luigi está dizendo que sua imagem está um pouco tremida. A minha, né? A minha Mas ok, pode continuar. Esse sistema de comunicação que nos permite ouvir análises como essa do professor Pedro Augusto Pinho, que não estão dentro da grande mídia. Lá não entra, porque lá é o domínio da tirania financeira. Então, não cabe análise como essa que nós estamos vendo aqui. Eu, curiosamente, estava lendo hoje mesmo uma entrevista do Colin Powell. E o Colin Powell entrou numa polêmica com o Donald Trump,
Porque ele disse, olha só, Colin Powell, responsável por aquela sinistra e lamentável frase, aparição, onde ele dizia que tinha provas de que o Iraque tinha armas de destruição em guerra, de massa, e nunca provou. Mas aquela aparição dele naquela época, naquele momento, junto ao Congresso Nacional norte-americano e junto à ONU, foi, digamos, um estopim, né, para que se desencadeasse a agressão norte-americana ao Iraque, com a sua coalizão de forças. O Colin Powell estava dizendo que vai apoiar o Joe Biden nas próximas eleições, ou seja, Colin Powell, que era de um governo republicano, do Trump, vai apoiar um governo, um candidato do Partido Democrático, ao contrário do Trump. Né? Ele era do governo Bush. E aí o Trump reage, aí vai ilustrar exatamente essa manchete que o professor Pinho levantou, pescou bem pela importância que ela tem no Wall Street Journal. O Trump lembra ele assim, olha, eu fico satisfeito em saber, porque nós vamos poder provar, né, aquilo que você não conseguiu provar, que era a existência de armas de destruição em massa, né, que justificou a guerra contra o Iraque. Então, veja que o nível de enfrentamento que está ocorrendo por trás dessas enormes manifestações, o nível de enfrentamento tem uma conotação que escapa simplesmente à luta contra o racismo, ela vai mais além. Por quê? Porque, evidentemente, todos aqueles que sempre foram racistas, nesse momento, se vestem de antirracistas, né? Inclusive a mídia, que sempre deu cobertura a uma sociedade absolutamente racista. E aqui não está em jogo a possibilidade dos Estados Unidos virem a se tornar antirracistas. Então, pelo contrário, os Estados Unidos, tal como eles são viciados em guerra, eles estão também viciados em racismo. Né? É uma coisa muito difícil para os Estados Unidos, está tão impregnado nas relações sociais norte-americanas, que é uma sociedade marcada pela prepotência, porque vem verticalmente, de cima a baixo, fortes níveis e práticas de prepotência, entre as quais o racismo. Então, reconhecer o papel justo e honroso da comunidade negra na construção dessa sociedade norte-americana está muito longe de ser feito por governos que estão vinculados ao poder bélico, ao poder financeiro e ao poder do império sobre o mundo. E segundo momento, só para fechar esse primeiro raciocínio, é que de repente eu estava vendo hoje a cobertura da TV Globo, ou da Globo News. A Globo News coloca todos os seus jornalistas negros para debater no horário nobre. Todos, para contar como é que sofreram o racismo e tal, tantas vezes. E é verdade, todos eles foram alvo, vítimas de racismo, né? E dá aquela cobertura ao vivo, de Londres, de Paris, da Espanha, de Madrid, de Denver, né? de Washington e tal. Parece que a TV Globo está ali parecia até a TV comunitária, que nós também hoje estávamos nas ruas transmitindo ao vivo as manifestações contra o Bolsonaro aqui em Brasília, né? Então, quer dizer, essa metamorfose significa que um grande poder está pegando carona numa indignação justa, né, contra a morte de George Floyd, que é aquilo absurdo, né? Mas não vai parar por aí, porque eles vão continuar fazendo esse tipo de ações contra a comunidade negra, né? Quantas vezes fizeram isso? Quantas vezes foram absolvidos esses assassinos, né, pelo sistema de justiça norte-americano? Agora, nesse momento, a mídia levanta como que uma cobertura ao vivo, ombro a ombro com as manifestações, porque é ano eleitoral e porque o sistema financista, o da tirania financeira, tem uma peleia que quer aproveitar
para vencer as eleições contra Donald Trump. Os dois lados são racistas, tanto o Partido Democrático quanto o Partido Republicano, e no sistema eleitoral norte-americano ele é tão impenetravelmente a normas de democracia que não penetram de forma nenhuma possibilidades de reformas concretas das estruturas norte-americanas, que são, por si próprias, altamente concentradoras e, portanto, racistas. Então, esse é o primeiro aspecto sobre a questão. Agora, o que a gente entende também é que, por exemplo, vai haver eleição agora nos Estados Unidos, né? Agora em 4 de novembro, salvo engano. O Trump vai tentar a eleição. Eu não digo que o Trump já está rifado, entendeu? Porque o Trump ele tem um esquema muito bom, é populista, né? Mas, de qualquer maneira, ele sai muito arranhado, inclusive arranhando também o poder imperial dos Estados Unidos diante de seus aliados e mesmo de seus subordinados. Não é? No caso, por exemplo, da Europa, a gente vê abertamente ali a Alemanha, a própria França, né, se levantar contra esse tipo de, digamos, política personalizada do Trump. Agora, a gente também sabe que, se for o Joe Biden, o candidato eleito, não vai mudar praticamente nada. A mudança que haverá é tópica. Então, o que é que você vai aguardar? Vai aguardar é que um mundo multipolarizado, aí com o poder da China, o poder da Rússia, né? O poder do Irã, que agora desafiou novamente os Estados Unidos ao furar aquele bloqueio e enviar gasolina para a Venezuela, que é outro dado importante aqui da questão, não é? Porque o Trump achava que, através da pandemia, a Venezuela ia entrar em um caos absoluto e aí sim se justificaria uma intervenção, talvez não dos americanos, mas dos colombianos. É pelo menos a ideia que se tem. Então, a minha indagação, agora eu posso passar a palavra para o professor ou você não terminou ainda seu raciocínio, Beto? Não, eu posso entrar nesse outro ângulo também. Não, correto. Aí eu passo para o professor e depois eu passo novamente para você. Então, professor. Tá, vamos lá, vamos ouvir o professor. Leite, aumenta um pouco o seu volume, que tá caiu um pouco agora. Melhorou agora? Melhorou? Aumenta mais o volume, o microfone. Melhorou ou não? Está melhorando. Tá ok. Vamos pegar a disputa nos Estados Unidos e, a partir dela, a gente deslancha. Há uma diferença entre John Biden e o Trump. Existe. Não é que seja uma diferença de bom para mal, não. É uma diferença de ruim para pior, mas existe. O John Biden é o candidato do sistema financeiro. Interessante porque, desde Ronald Reagan até Obama, todos os governos americanos foram, de algum modo, governos do sistema financeiro. Todos. Alguns agiam mais para o sistema financeiro do que para o sistema, que eu vou chamar o sistema de Estado Nacional Imperial, para distinguir. Então, seria o Estado financeiro. Aliás, o Estado financeiro é uma contradição, porque as finanças são, por natureza, globalizantes. Então, nós diríamos assim, um modelo globalizante de um modelo nacional, porque o modelo imperial é um modelo do Império Nacional, né, nesse caso. Então, nós temos um modelo globalizante, em que o Estado passa a ser um agente global, como é o caso do modelo banca, e nós temos o Estado Nacional, que pode ser um Estado imperial, não necessariamente um Estado democrático, soberano, nacional. Então, ambas essas forças, no caso de todo o resto do mundo, é prejuízo.
Não tem ganho ali. Como disse muito bem o Beto, nenhum deles, por exemplo, vai tocar em nada que diga respeito à questão racial, à questão do trabalho. Não, isso tudo está fora de pauta, né? Eles agem como a banca age há muitos anos, usando questões identitárias para se disfarçar e entrar no modelo. A banca faz isso com negros, com mulheres, com homossexuais, ela, com questões ecológicas. A banca usa todas essas questões para entrar, porque a banca não tem compromisso com verdade, não tem compromisso com nada. O compromisso dela é lucro imediato, máximo e concentrador. Esse é o único compromisso da banca. Então, o John Biden, sob certo aspecto, vai ser até um pouco pior, porque ele vai colocar os Estados Unidos novamente a inteiro serviço da banca. O que a gente pode ver por essas manifestações de imprensa, o Trump não fez. O Trump, com objetivos de outra natureza, ele acabou criando certos problemas para a banca. Tanto que a banca resolveu abrir luta contra o Trump, e essa luta está muito clara nos jornais. Está muito clara nos jornais. Né? Está muito clara quando a Globo coloca, como ele acabou de dizer, um enorme programa para denunciar o Trump. Né? E coloca, por outro lado, isso é muito interessante para a gente, um certo desconforto, para não dizer uma palavra pior, para o nosso Trump, aqui, o Bolsonaro. O Trump, na realidade, ele iniciou um tipo de presidente que todos os presidentes se submetiam à imprensa e à banca, né? E o Trump, logo no início de seu governo, eu me lembro que ele começou a chamar a CNN de fake news. E, inclusive, expulsava os jornalistas lá, não só da CNN, como da própria BBC, lá da Casa Branca, naqueles briefings lá da Casa Branca, justamente acusando esse pessoal de fazer fake news. Então, e por causa disso, não só a CNN, mas como toda a banca, o New York Times, talvez até o Wall Street Journal, o Washington Post, começaram a fazer uma campanha violenta contra o Trump, não é? Só um minutinho. Eu não me lembro da Fox. Não, a Fox estava... Como está a Fox agora? Eu não sei. A Fox está fora desse enquadramento aí do Trump. Ela tem outra linha editorial. Ah, é? Ela está presente, claro, mas ela tem outra linha editorial contraditória com a grande mídia com o restante da grande mídia norte-americana. Seria a nossa... Então, de certa maneira, ela ajuda o Trump, então? Ajuda. Ela, de certa forma, vê com mais condescendência, mais... Eu esperava isso. Eu esperava isso. Porque, só um minutinho, Francisco, porque quando a gente, naquela colocação do embaixador Samuel, ele coloca como se fosse aqueles círculos de Dante, né? Tem o império, né? Que é o poder maior ali, e embaixo do império, como nos círculos de Dante, vão se concentrando as províncias. E no primeiro círculo das províncias estaria... Agora é meu, agora não vou atribuir ao embaixador, agora é a minha interpretação. Nesse primeiro círculo das províncias estaria Israel e o Reino Unido. Então, elas seriam províncias que, de certa maneira, atuam harmonicamente com o Império, de uma maneira distinta das outras. Sim. Um segundo círculo poderia ser o Japão, a Alemanha, a França, num segundo círculo. O Brasil, evidentemente, que é 19º ou 20º círculo pela expressividade, pelo que ele tem de expressividade hoje. Mas esses círculos vão mostrando também as capacidades de inter-relação, de agir harmonicamente com o Império e de colaborarem. Então, por exemplo, quando a gente vê, como agora viu recente, o Macron se opor ao Trump, porque esses círculos que está a França
não é um círculo de diálogo como seria o Reino Unido e Israel. Então, todos eles estão, digamos assim, no mesmo círculo do inferno, porque está tudo no inferno, digamos assim, para usar a imagem de Dante, né? Estão todos no inferno, mas com círculos diferentes que têm, consequentemente, ações diferentes. Né? Por favor, só um toque aí. Estou querendo aqui agradecer a presença, né, dessa uma turma muito boa aqui, que está mandando aqueles tipos de, como é que chama isso, Luiz? Mensagens, né? Comentários. Aumenta um pouquinho, Leite. Aumenta o volume, seu volume. Sim. O volume aqui está um pouco, deu um probleminha aqui no meu microfone. Tá. Sabe como é que é? Sempre tem. Está dando para ouvir agora, Beto? Estou ouvindo. É que estava baixo. Então, aqui tem vários comentários, não é? Eu vou só citar alguns nomes. Tem aqui o José Carlos Neto, João Carlos Neto, tem Life Pepelis, Sérgio Galtieri, nosso amigo lá do Rio de Janeiro, tem também o Francisco Pinheiro, e tem vários outros. Infelizmente, a gente não dá para acompanhar tudo aqui, porque eu estou aqui no celular e estou controlando. Eu peço até desculpa aos nossos internautas, porque de vez em quando eu tenho que dar atenção para o nosso técnico, o Luiz, o André Luiz, porque às vezes surge algum probleminha, eu tenho que ficar atento, senão a live cai. Mas voltando ao nosso debate, então, Beto, a questão, por exemplo, da Venezuela, né, com relação ao Irã, né, essa penetração do Irã, depois da ameaça também do Trump de bloquear o acesso daqueles navios e até com ameaças, né, de atacar aqueles navios se eles ousassem entrar ali na Venezuela. Como é que você vê isso? Eu acho que esse episódio ele é muito ilustrativo de uma nova relação de forças que está surgindo a partir da reaproximação da Rússia com a China, e tendo aí como países, digamos que solidários em muitas dessas questões, o Irã como um grande país, né? Um país com economia importante, com uma indústria bélica desenvolvida e própria, com tecnologia própria, um país petroleiro, e que não poderia ter feito essa operação de solidariedade com a Venezuela se não tivesse esse conjunto de forças com a Rússia e com a China, tendo advertido com anterioridade aos Estados Unidos para que nada acontecesse a esses navios. Inclusive, há informações de que os navios foram escoltados por submarinos russos, né, durante todo o seu trajeto. Ou seja, não é algo que se possa fazer hoje em dia sem trocas fortes de telefonemas. Há que se lembrar que o telefone vermelho do Kremlin e a Casa Branca, ele ainda existe, ele ainda funciona. Então, isso não é absolutamente algo do passado. E, nesse sentido, você nota que a Venezuela surge como um país que encontra, no caso latino-americano, né, juntamente com Cuba e com a Nicarágua, uma espécie de cobertura protetora da Rússia e da China, ainda que a Nicarágua tenha uma visão um pouco diferente no que diz respeito a ter relações com Taiwan ainda hoje e não com a China. Mas em relação à Rússia, ela tem amplas relações. Ou seja, a relação de forças surgidas paralisa, de certa forma, a mão punitiva do Trump, que poderia ter ocorrido em outras situações. Nós vamos ver aqui que outros governantes, dentro daquele ciclo que o professor Pedro Pinho citou, de governantes mais vinculados à tirania financeira, como o Obama, por exemplo, ele foi prêmio Nobel da Guerra, da Paz, mas lançou muitas guerras. A guerra contra a Síria, a guerra contra a Líbia, isso tudo se deu pela iniciativa do próprio Obama. Inclusive, contra a Líbia, ele declarou guerra aqui
do Palácio do Planalto aqui em Brasília, estando aqui em Brasília, do Palácio do Planalto. Ele fez uma emissão por satélite de uma sala do Palácio do Planalto, reservada e decorada com os signos da República Norte-Americana, para declarar guerra à Líbia, né, e ordenar a destruição de um país que tinha o quê? Tinha na sua mente não apenas o mais elevado indicador de desenvolvimento humano da África, mas também a pretensão legítima de formar um sistema monetário financeiro baseado no seu próprio petróleo. E isso é imperdoável, é insuportável para o sistema financeiro, essa tirania financeira internacional que comanda o mundo, conforme a explicação do professor Pinho. Então, nesse sentido, a Venezuela hoje, Leite, ela não poderia estar fazendo uma resistência desse porte, como a própria Cuba, se não tivesse essa relação de forças, ainda que os modelos de punição, de sanções estejam sendo aplicadas fortemente contra Cuba, inclusive, por exemplo, impedimento para que Cuba receba petróleo, o que poderia, inclusive, digamos, encontrar a nossa querida Cuba com uma junção com a filosofia e a prática de Bautista Vidal, porque Cuba tem toda a potencialidade para um combustível da biomassa e resolver basicamente vários dos seus problemas energéticos com um ativo próprio, né? Bautista Vidal esteve lá, estudou a realidade do país, sugeriu isso. Talvez essa seja uma modalidade, aliás, está havendo uma inclinação para o uso da biomassa na eletricidade em Cuba. Mas esses países não poderiam estar fazendo esse tipo de resistência, digamos assim, se não houvesse essa situação, e uma situação de relação de forças entre Rússia e China unidas, o Irã unido à Rússia e China, aposentando o dólar, os três países estão fazendo cada dia mais volumosos negócios entre si, sem a presença do dólar, o que é mortal para os Estados Unidos, e, além disso, vamos lembrar que foi o próprio Obama que declarou, uma declaração por decreto, que considerava a Venezuela como ameaça aos interesses norte-americanos. Qual é a ameaça que a Venezuela representa para os Estados Unidos? Isso aí é o seguinte, eles não admitem a independência, eles não admitem, né? Mas, nesse momento, conflagrados nessa situação das contradições internas, com um levante sincero da população, da juventude, sobretudo da juventude, da comunidade negra, né, reivindicando uma bandeira necessária que o imperialismo terá absolutamente nenhuma possibilidade de atender, porque é uma sociedade impregnada por um reacionarismo mortal. Isso tudo faz com que o Donald Trump e o império, em ano eleitoral, estejam, de alguma forma, semi-paralisados para fazer agressões contra a Venezuela hoje, nesse momento. Então, posso aproveitar uma dica do Beto? Claro. Pode continuar. Quando nós temos um império, e aí vamos se chamar o império, tanto o império territorial, o império nacional, como o domínio da banca, esses dois conjuntos. Todo mundo que não estiver dentro deles são os terroristas, são os inimigos. E por isso que é considerado terrorista o governo do Irã, o governo de Cuba, o governo da Venezuela, né? A China, eles estão loucos para carimbar um terrorismo na China. Agora já se chamam, inclusive, do Chinavírus, né? O Covid, né? Para poder ver se encaixa um terrorismo ali. A Rússia, para eles, nunca deixou de ser o comunismo, né? Então continua sendo comunismo, né? Na Rússia. Coreia do Norte. Coreia do Norte, então, é o próprio terrorismo, né? Porque a Síria também. A Síria. Qual é a característica de um país para ser chamado de terrorista? É ter autonomia. Um país que faz valer sua soberania, independente da forma com que ele faz valer essa soberania,
Porque, veja bem, nós temos nesse conjunto de países que eu citei agora, nós temos, por exemplo, praticamente um governo teocrático, né? O Irã é um governo religioso, né? Qual é a diferença do Irã para Israel? Ambos são governos religiosos. Um governo religioso hebraico, o outro um governo religioso xiita. O que diferencia esses governos religiosos? É porque Israel aceita participar de um sistema internacional como é da banca. E o Irã não aceita participar. O Irã zela pela sua soberania. Então, uma característica importante não é nem mesmo essa formação do Estado Nacional, é se esse Estado Nacional é ou não soberano. Então, por isso que Cuba é terrorista, o Irã é terrorista, a Coreia do Norte é terrorista, né? Qualquer país desse é terrorista, porque eles zelam pela soberania nacional. Muito bem. Tá, nós estamos nos aproximando do final da nossa live, temos mais 5 minutos, e eu queria trazer o debate aqui para o nosso quintal. Está havendo manifestações aí em várias cidades brasileiras, e também mostrando, né, essa confusão aí em torno do Bolsonaro, não é? Porque o Bolsonaro é um homem do sistema. Ele se levantou contra o sistema, ele quer realmente aquele seu poder também muito pessoal, né? Aquele projeto pessoal dele com as milícias, e também está encontrando um sério enfrentamento aqui. E aí vem também o próprio Trump, que é o seu modelo, né? o seu guru, e dizer que o Brasil é um péssimo exemplo para o combate à pandemia. O que vocês acham? Qual é a percepção de vocês, tanto o professor quanto o Beto? Bom, eu deixo o final para o Beto, porque ele é mais competente para fechar. Ah. Eu diria o seguinte: nós aqui somos colônia. Nós tivemos pouquíssimos momentos da história em que nós pudemos ter assim, um momento de autonomia. Toda a nossa história, a grande parte da nossa história, é uma história colonial, colonizada. E Bolsonaro não faz nenhuma diferença em relação a isso. É uma história colonizada que continua. Só que, hoje, há um fator importante para a banca, que é quem domina no Brasil, muito mais que o império. Ele quer o império aqui, mas quem domina aqui realmente é a banca, que é a destruição dos Estados nacionais. Então, quando você, Francisco, falou com muita propriedade do que ele está fazendo a destruição do Estado Nacional, é claro. Esse é um objetivo fundamental da banca. Porque a banca é global no sentido de que não tem Estado Nacional para impedir a circulação financeira. Um Estado Nacional que possa ter qualquer tipo de barreira, um formulário a preencher, isso não tem sentido para a banca. A banca tem que estar andando livremente para toda parte, né? Ele tem que ter aquele passaporte azul da ONU, entra em qualquer lugar. Isso é que a banca quer. Então, o Estado Nacional é um problema, porque tem uma legislação, tem uma tributação, tem um procedimento burocrático, e isso não interessa à banca. Tudo isso é custo, tudo isso impede que o dinheiro vá mais rapidamente e mais livremente ser concentrado. Então, ao mesmo tempo que o Bolsonaro atua em favor da banca, ele atua também em favor de um exército, porque ele está ali, porque é o exército que está ali também. E ele atua em favor de um exército que não é unânime nessa destruição nacional, porque a destruição nacional para o exército é a destruição da própria profissão. Um Estado que não for nacional não precisa de exército.
Então, para as Forças Armadas, de uma maneira geral, e isso eles compreendem, porque eles não são loucos, eles são pessoas estudiosas, inclusive, muitos. Eles fazem a escola superior de guerra, eles fazem escola de Estado-Maior, eles sabem disso. Eles sabem que o Estado Nacional é uma necessidade na medida em que eles querem continuar como sendo uma força significativa, ter seu espaço, ter seus privilégios, ter seu reconhecimento. Então, Bolsonaro também ele age com essa dubiedade. E ele age muito mais como um clown, porque, como ele não é muito sagaz, digamos assim, ele tropeça volta e meia. Então, ele vai e volta. Agora, nesse ponto, eu acho que a gente tem que fazer uma crítica é das oposições. Porque as oposições, ao invés de acentuar isso, elas embarcam nesses vai e vens do Bolsonaro. Isso é um erro crudelíssimo. Tiram a capacidade de desfazer essa pedagogia colonial que nos enterra, que não deixa compreender uma realidade. Só, obrigado. Então, Beto, agora para as suas despedidas. Olha, Leite, eu fiquei muito contente em participar. Inclusive, eu queria lembrar algo que é muito bom para o tipo de programa que você faz, Café na Política, que ele liga todos os desconfiômetros mais sensíveis acerca da manipulação da mídia. O seu programa permite isso. Então, por exemplo, não é muito estranho que, de repente, não mais que de repente, a mídia mundial se solidariza com uma luta de rua contra o racismo, mas ignora, é indiferente, insensível ao massacre diário que é feito contra os palestinos? Chorar pelo George Floyd é uma necessidade, um direito, e exigir mudanças na justiça norte-americana, claro, mas por que essa indiferença em relação ao massacre diário em relação aos palestinos, em relação à Síria também? Então, isso aí acende os nossos desconfiômetros. Sobre o Bolsonaro, eu queria dizer que ele é o próprio anti-Vargas. Você que já escreveu um livro e escolheu um tema muito forte, que é Brizola, o caudilho, né? El Caudilho, que é um tema bastante necessário, porque Brizola foi exatamente um dos grandes herdeiros de Vargas, né? Então, deixa eu fazer aqui meu comercial. Eu estou relançando, quer dizer, reeditando esse livro com mais cerca de 100 páginas, não é? Na próxima semana, eu acho que vai estar no Amazon.com. Beleza. A edição digital do livro, né? Eu convido também e vou fazer algumas lives sobre o lançamento desse livro, do que a gente chama hoje de Noite de Autógrafos Virtuais ou Digitais. Continue, Beto. Parabéns. O livro é uma necessidade para entender o Brasil. Eu já li várias vezes esse livro, Brizola, o Caudilho, de um jornalismo necessário, completamente necessário, para usar a expressão do Darcy Ribeiro sobre a Universidade de Brasília, a universidade necessária. O livro é necessário, esse livro do Leite Filho. Mas eu diria, Leite, que o Bolsonaro é o próprio anti-Vargas. Ele é anti-Vargas na alma, porque ele não tem grandeza de amor à pátria. Ele é anti-Vargas nos seus projetos de transformar o Brasil num mercado, pura e simplesmente, sem Estado, sem poder público, sem mediação das leis, com desprezo pela Constituição. Ele é um anti-Vargas porque ele não ama a necessidade da soberania nacional. Ele não quer nenhum tipo de regulamentação em favor dos mais pobres, dos mais fracos, dos mais oprimidos. Por isso ele destruiu o Ministério do Trabalho, que foi a primeira medida tomada pelo presidente Getúlio Vargas. Você sabe, desculpa aí, mas você sabe que o Bolsonaro tirou o Ministério do Trabalho aqui. Se lembra que o Macri também reduziu o Ministério do Trabalho a uma Secretaria de Trabalho. Quer dizer, isso é um plano internacional.
Claro, claro, claro. Isso aí é o domínio da tirania financeira. Você destrói os instrumentos de proteção ao trabalho, proteção à saúde, proteção à educação, né? E, nesse caso, mostra a grandeza e a visão de estadista que tinha Getúlio Vargas, né? De criar o Ministério do Trabalho, da Educação, da Cultura, da Aeronáutica, do Transporte. Ele fez tudo o que era necessário. E o Bolsonaro está destruindo, por exemplo, para o ano que vem não deverá haver Enem, provavelmente nem haverá mais Enem, e muitas universidades poderão vir a ser fechadas, né? Isso é um plano internacional, você reduzir o sistema de educação da periferia do mundo e transformando aquilo que sobra em mercadoria, E há também aquela ocupada por empresas fazer multinacionais. escolas militares, né, no Brasil inteiro, colégios militares, dizem que também está sendo esvaziado esse programa ali. Quer dizer, a educação, inclusive a militar, está sendo... Pois é. E eu termino dizendo apenas o seguinte, nessa pandemia, nós vimos aí a hostilidade da família Bolsonaro em relação à China. E a China ajudou a Itália, a China ajudou a Espanha, mandou um trem para lá, a China ajudou vários países do mundo, até os Estados Unidos a China ajudou, né? A Rússia também ajudou a Itália, Cuba ajudou a Itália. Então, eu queria dizer o seguinte, do jeito que nós estamos indo aqui, nessa marcha macabra, em direção a um Carandiru por dia daqui a pouco, nós vamos ter um Maracanã de cadáveres daqui a pouco. Então, como está tudo fora do controle, é necessário que o Brasil, membro do BRICS, peça ajuda ao BRICS. É necessário que a sociedade pressione esse governo, porque o governo da Itália é um governo de direita e anticomunista também, pediu ajuda para a Rússia, para a China e para Cuba. Isso, por ser anticomunista e de direita, não quer dizer nada. O que quer dizer é que nós temos que botar a prioridade em salvar vidas, pedir ajuda à China e Rússia e a Cuba imediatamente, porque a expulsão dos 11 mil médicos está sendo fatal para o Brasil. Muita gente morre de mortes completamente evitáveis. Temos que impedir isso. Obrigado pelo convite, Leite Filho. Obrigado, Beto Almeida. Obrigado, professor Pinho. Eu que agradeço. Professor Pedro Augusto Pinho. É um grande prazer tê-lo aqui, né? Espero que venha outras vezes aos nossos debates aqui no Café na Política. Então, eu quero agradecer igualmente aos nossos internautas que estão colaborando, inclusive com as suas mensagens e com as suas críticas também, que é muito bom. Então, boa noite a todos, amigos. Boa noite. Boa noite.